Olá, queridos alunos, queridas alunas, sejam bem-vindos a mais esta aula de Química. Jesus, nosso melhor amigo. Esse nós podemos contar com ele a todos os instantes e confiar, porque ele sempre está a nos socorrer. Meninos, hoje nós vamos trabalhar com a concentração comum. É a relação da massa do soluto sobre o volume da solução. Então esta é a fórmula. Olha, em química, agora, toda a fórmula que eu passar, você deve copiar como eu faço, porque tem diferença de uma coisa para outra. Por exemplo, vocês observam que aqui é o C maiúsculo, C de forma, o M minúsculo, que é o M cursivo, e o V maiúsculo, de forma. Aí, se você na prova, por exemplo, faz esse M, isso aqui para nós na química representa outra coisa que vocês vão ver posteriormente. Então, não é a mesma coisa. Aí, tem aluno que fala, professor, mas meu M é assim. Mas aqui não pode ser, tá? Tem que ser dessa forma aqui, tá bom? Então, o que significa cada coisa? C maiúsculo, concentração comum. Então, fique caracterizado o seguinte: todas as vezes que eu passo uma fórmula, eu costumo fazer isso. Coloco o que significa cada letra e, entre parênteses, a unidade certa dessa letra, a unidade do sistema internacional. Na química, o que rege as normas da química é a IUPAC. Eu não vou escrever, só falar. Essas iniciais são de palavras inglesas, mas é Instituto. Resolvi escrever de Química Pura e aplicada. Então é o órgão que rege as normas da química, e é essa IUPAC que determina isso aí. Olha, o M minúsculo, massa do soluto, o que é isso? Se você pega um punhadinho de sal e coloca na balança, você está calculando a massa desse soluto, tá bom? E V, volume da solução. Olha, falei na aula anterior que toda letra que se refere a soluto tem que ter o índice 1. Toda letra que se refere a solvente, tipo a água, tem que ter índice 2. Toda letra que se refere à solução não pode ter índice. Então, o volume da solução é o volume do soluto, vamos supor o sal, mais o solvente, vamos supor a água, tá bom? Agora, cuidado, porque isso você não pode fazer assim e nem elevado a esse expoente. É um índice, um número pequeno escrito embaixo. Aí, alguns alunos, pela minha experiência de vários anos, na prova comete o seguinte erro. Vai colocar a fórmula, pega e faz isso, olha. Eu pergunto, isso é igual a isso? Não. Por quê? Esse M aqui, se não tem índice, se refere à solução. E se refere à solução, é o quê? Soluto mais solvente. Então, é a massa do soluto mais a massa do solvente. Não é a mesma coisa. Então, tem que ter o índice 1, tá bom?
Olha, calcule a concentração comum. Então, isto é a nossa interrogação, é o que nós queremos. De uma solução que contém 40 gramas de sal. Se é sal, como vocês viram no experimento, é o soluto. Se é grama, é massa, né? Toda unidade terminada em grama é unidade de massa. Quilograma, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama e miligrama. Então, se é massa do soluto, é isso aqui, ó. Num volume de 200 ml. Então, as unidades terminadas em litro, né, de capacidade, é sempre a maiúscula e a primeira minúscula. Olha, antes de nós utilizarmos uma fórmula, sempre a gente deve fazer a seguinte pergunta: tudo está na unidade certa? Se a resposta é sim, nós vamos substituir a fórmula. Se a resposta é não, primeiro temos que fazer a transformação da unidade para a unidade certa, para depois utilizar a fórmula. Por isso que eu trabalhei transformação de unidades com vocês antes. Olha, concentração é o que eu quero, massa está na unidade certa, que é grama, volume não. Volume, a unidade certa dele é litro. Então, para isso, eu tenho que transformar em litro, olha. Litro, decilitro, centilitro, mililitro. Estou pegando só essa parte porque, né, eu não preciso pegar a parte do lado esquerdo. Então, como eu ensinei, o último algarismo fica debaixo da unidade que foi dada. Olha, 200 ml é igual a 0,2 litro. Pessoal, é o seguinte, você pode aproveitar a linha sem problema nenhum. Porém, para você aproveitar a linha, você tem que usar essa seta que quer dizer implica, porque senão fica errado. Vou explicar por quê. Vamos supor que você tem isso aqui. Eu pergunto, alguém, por mais entendido que seja da matemática, consegue entender alguma coisa aí? Com certeza que não. Por quê? Porque cometeu esse erro de aproveitar a linha e não colocar o sinal implica. Então, x sobre 2 é igual a 4/5, multiplica cruzado, implica que x vezes 5 é igual a 5x, 2 vezes 4, 8, implica que, isolando x é igual a 8, o número que está multiplicando passa dividindo. Aí todos entendem perfeitamente o que foi feito, porque fez a coisa da forma correta. Então, nem em variações minhas, não comete esse erro. Não sou contra aproveitar a linha, mas tem que usar o sinal implica, tá bom? Vale para quê? Química? Química, física e matemática, para tudo que você vai fazer. Então, jovens, agora eu ganhei o direito de utilizar a fórmula. Aí pode se perguntar, Donizete, tem que colocar a fórmula? Tem. Em prova, eu faço o seguinte, se a questão vale um ponto, ela tem 8 linhas, eu ponho na calculadora 1 dividido por 8 e multiplico pela quantidade de linhas que você acertou. Cada linha que você deixa de colocar é ponto que você vai estar perdendo, tá bom? Então, jovens, a fórmula, eu tenho 3 letras. Então eu vou usar aquele recurso, copiar, colar. Tem gente que erra aqui, no momento de substituir. Outro detalhe, se a minha fórmula tem 3 letras, eu posso calcular só a concentração? Não, eu posso calcular a massa do soluto e o volume. Para isso eu tenho que ter as 2 letras. Se eu tenho concentração e massa do soluto, eu calculo o volume. Se eu tenho concentração e volume, calculo massa do soluto. E nesse caso nosso,
que eu tenho massa absoluta e volume, calculo a concentração. Olha, N1 é igual a 40. Então só existe um lugar nesse exercício onde eu posso colocar 40. É onde está escrito N1. Dividido por 0,2, que é o valor do volume. Então, quando eu pedi a vocês para ver o meu canal YouTube e ver as 4 operações, né, de números inteiros, fracionários e decimais e tabuadas, foi visando isso também. No primeiro exercício nós já deparamos com uma divisão de números decimais. Então, não deixe de ver, não deixe de inscrever. Para quem não inscreveu, não custa nada, 1 minuto você faz isso e me ajuda, quem sabe, a receber um trocado do YouTube, né? Bom, então eu tenho isso aqui, jovens. 40 dividido por 0,2 igual às casas, à direita da vírgula, tira a vírgula. 4 por 2, 2. 2 vezes 2, 4 para 4, nada, dá 200. E a unidade, Donizete? Aqui não é 40 gramas? Aqui não é 0,2 litro? Isso aqui não é a mesma coisa de estar escrito assim? Isso aqui não é divisão? Esse traço não significa divisão? Aqui também é grama por litro. Agora, pergunta-se, por que em exercício a gente vê muito dessa forma e pouco dessa forma aqui, ó? Porque desta maneira é muito mais difícil para digitar, tá bom? E aqui quer dizer a mesma coisa. Bom, espero que não tenha ficado dúvidas. Pessoal, só reforçando aqui, ó, 200 gramas por litro. O que significa isso, interpretando isso? Significa que num volume, numa solução de 1 litro, tem 200 gramas de soluto. Né? Então, o que acontece? Se eu digo lá, uma solução tem 50 gramas por litro, a concentração, né? Significa que em 1 litro tem 50 gramas. Em 2 litros terá quantas gramas? O dobro. Duplicou o volume, duplica a concentração. Se era 50, passa a ser 100. Se eu digo, uma concentração tem 200 gramas por litro, qual é a massa de soluto em meio litro? Se reduz a metade, né, o volume, então vai reduzir a metade aqui. Aqui vai ficar 100. Olha, isso aqui, sabendo que 80 gramas de soluto, não fala o que significa essas 80 gramas. Se é soluto, se é volume ou concentração. Sabemos pela unidade. Toda unidade terminada em grama é massa. Está numa solução de concentração 50 gramas por litro. 150 gramas por litro. Qual é o volume da solução? Isso é a nossa interrogação. Então vai ficar: aqui está na unidade certa, aqui está na unidade certa. Então agora é só nós substituirmos.
cada macaco no seu galho. Né? Usar o recurso do computador, Ctrl+C, Ctrl+V, copiar, colar. No lugar de concentração eu pego o valor dela e coloco. No lugar da massa do soluto eu pego o valor dela e coloco. No lugar do volume é o que eu quero. A letra que é a interrogação sempre vai até o final. Então, multiplicando cruzado. 150V igual a 80. V igual 80 sobre 150. Para nós ganharmos tempo, se tem um zero em cima e um embaixo, eu corto. Tá? Olha, aqui eu vou dividir 8 por 15. Então, 8 para 15 não pode, 0, acrescenta um zero aqui. A pergunta é, qual é o número que eu multiplico por 15 que aproxima 80? Então vai dar 5. 5 vezes 15, 75. Sobra 5. Para prosseguir, coloca outra vírgula? Claro que não. Acrescenta zero no resto. Qual é o número que eu multiplico por 15 que aproxima 50? 3. 3 vezes 15, 45. Para 50 falta 5. Aí, meninos, o que é que vocês já observam? Todo o resto é 5. Todo quociente aqui será 3. Isso chama o quê? Dízima periódica simples. Então, esse é o resultado. Bom, 0,53 litros. Isso representa o quê? 530 ml. Né? Se você põe lá, ó, o último algarismo à esquerda da vírgula fica debaixo da unidade que foi dada, preenche com zeros até chegar na unidade que queremos. Aí a vírgula deslocou para cá, tira a vírgula, fica 530 ml. Que é um pouco mais de 1 litro, ou de meio litro, desculpa. Bom? Então, por hoje é só. Próxima aula eu vou continuar nesse assunto, tá? Só que vai complicar um pouquinho mais. Então, tudo de bom. Os exercícios são semelhantes ao que eu fiz. Atenção, qualquer coisa pode estar postando no Zap. Tchau, obrigado!